Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Aqui é o Bruno Baltarejo no curso de After Effects CC. Nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre uma propriedade super importante da animação, que é a interpolação espacial, o Motion Patch. Eu comentei que toda animação acontece em duas frequências, em duas informações juntas, em duas coisas que se consolidam, que é a posição e o espaço, valor e espaço. Ela precisa dessas duas coisas para acontecer, que o valor mude e que o espaço mude. A gente vai ver tudo isso a fundo nas próximas aulas e a gente vai começar a ver a fundo agora a questão de interpolação espacial. Para começar, eu vou pegar aqui um elemento para a gente animar, vou pegar aqui uma caneta, jogar aqui na tela, e a primeira coisa de todas que a gente vai fazer é pegar a âncora, colocar a âncora na ponta da caneta e ajustar o tamanho dessa caneta. Bom, feito isso, ela já está aqui e agora eu vou animar ela pela tela. Para animar ela pela tela, eu vou usar aqui o painel Motion Sketch com suavizar em uns 2 ou 3. E a velocidade de captura eu vou colocar a 50%. Então ele vai pegar um pouquinho mais devagar do que o desenho. Então em vez de eu ter que desenhar em 10 segundos, eu vou ter 20 segundos para desenhar, mas a animação vai ficar com 10 segundos. Eu vou clicar aqui em Start e eu vou só escrever aqui meu nome. Eu não estou com a tablet hoje, eu estou usando meu mouse, então não vai ficar tão bom, mas é só para ilustrar. Você tem que começar a escrever logo depois que você clica em Start. Ele tem um bugzinho que acabou de acontecer. Se você demora para escrever, ele dá esse tilt, tá vendo? Que ele dá uma parada. Sei lá por que ele faz isso, mas ele faz isso há muitas versões já. Se você não começar a escrever logo depois que você deu Start, ficar que nem eu falando com a câmera, e dá essa travadinha. Não se assustem, ele vai acontecer isso com vocês também, se vocês demorarem, mas ele volta ao normal sozinho, tá? Você pode esperar que ele volte sozinho, viram? Bom, então vamos lá. Você clica em Start e já desenha. Então eu vou escrever aqui Bruno. Ó, deu tempo suficiente para escrever e a caneta vai fazer o meu nome agora, tá vendo? Ele não solta tinta, é só uma foto, então vocês vão ver que ele está só se movendo no meu nome, mas por enquanto ele não está soltando a tinta. Não tem problema, daqui a pouco a gente vai ver como fazer isso. E estão vendo essa forma que ele está desenhando na tela? Essa forma é o Motion Patch. É uma informação de que caminho que ele vai fazer. Esse Motion Patch acontece sozinho e ele é dividido da seguinte maneira. Para cada quadrado, você tem um keyframe e para cada bolinha você tem um frame. Isso quer dizer que assim, entre esse quadrado, que é o primeiro, e o segundo quadrado, que é o segundo, eu tenho aqui acontecendo 1, 2, 3, 4, 5 frames. E daí chega nele. Eu vou vir com o meu CTI aqui, ó, e ele é o frame 5. Tá vendo? Então tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6 contando com o 0, que é o primeiro. Beleza? Então ele está te dizendo a velocidade, aonde que ele vai estar em cada frame. Tá vendo que ele para bem em cima dessa bolinha, em cada frame. E a forma como ele vai fazer. Se você quiser melhorar essa forma, por exemplo, eu achei que o O do meu nome ficou muito gordinho e eu dei um espaço aqui muito grande. Então o que eu posso fazer? Como eu tenho esse Motion Patch, eu posso simplesmente clicar nele e alterar a posição dele, deixando ele exatamente como eu achar mais legal. Você pode alterar aqui a linha de influência da curva, usando essas marcações aqui, que é a influência de uma curva, e a posição movendo. Se você quiser mudar um ponto curvo em ponto reto, você vai usar a caneta. Esse carinha aqui, ó. Você aumenta a curva, você diminui a curva, você inclina essa curva, ou você dá um clique para deixar reto. Um clique deixa reto, clique arrasta deixa curvo. Se você quiser adicionar um ponto, deixa eu só pôr isso na posição. Se eu quiser adicionar um ponto novo, eu venho com o sinal de mais. Daí eu posso adicionar novos pontos e remover com o sinal de menos. Eu posso remover um ponto que eu acho desnecessário. Que nem aqui, ó, esse ponto é desnecessário, esse ponto é desnecessário. Esse aqui eu posso melhorar um pouco a posição. Aqui também eu vou melhorar um pouco a posição. Bom, esse Motion Patch então vai ser o desenho que o caminho vai fazer. Se você não estiver vendo ele inteiro, provavelmente uma propriedade que tem aqui no After Effects, aqui em Editar, Preferências, vem em Display. E aqui em Display tem o Display do Motion Patch. Se eu pedir que eu não quero Motion Patch, isso tudo vai sumir. Se eu pedir que eu quero todos os keyframes, vai aparecer toda a animação, que é o que eu normalmente uso.
Se eu pedir que eu quero que não apareça mais do que tantos keyframes, eu posso dizer, eu quero que apareça 1, 2, 3, 4, 5. O resto não vai aparecer. Ou um valor maior ou um valor menor. Ou mais do que tanto tempo. Ele vai aparecer os 15 segundos em volta do seu playhead, aqui em volta do CTI. Então vai ser 7,5 daqui e 7,5 de lá. Então vai ser tipo o que está em volta do playhead. Eu gosto de deixar aqui todos os keyframes. Ok? Vou dar um ok. Daí ele vai aparecer tudo. Se vocês ainda não estivessem aparecendo, ele vai aparecer agora. E você tem aqui a animação da tua caneta fazendo esse desenho. Se você quiser mover o Motion Patch todo, você tem que selecionar todos os keyframes juntos. Então seleciona todos os keyframes e deixa você alterar todos eles de uma vez. Tá vendo que eu estou movendo todos de uma vez? Se eu selecionar só um conjunto, eu só altero um conjunto. E se eu clicar só em um, eu altero só um. Então você tem esse controle de quanto e como você vai alterar ele pela tela. Você pode incluir e excluir pontos com a caneta, converter um ponto reto em curvo com a ponta curva aqui da caneta. E é basicamente isso, não é muito complexo, né? Aí tem um detalhezinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui a bola como exemplo, daqui a pouco a gente vai animar ela também. E se eu pegasse essa bola aqui e eu animar ela com position daqui, de baixo para cá, ele vai fazer uma linha reta, tá vendo? Que é o padrão. Se eu puxar ela para baixo, automaticamente ele vai fazer uma linha curva. Tá vendo que ele fez uma curva? Isso porque o padrão do After Effects é que a interpolação espacial nunca seja completamente reta. Numa linha ele é reto, mas a partir do momento que você tem mais movimentos, ele passa a ser curvo. Tá vendo? O que às vezes é um problema, tá? Isso pode parecer que tá bom, é uma curva. Todas as animações, na teoria, têm que ser curvas para que pareçam mais realistas. Mas em algumas situações isso é um problema, principalmente quando você está animando câmera. Por exemplo, você pediu para o objeto... Deixa eu deletar esses keyframes aqui. Eu pedi para o meu objeto, como se fosse, por exemplo, uma câmera, viesse daqui para lá. E daí ele fica um tempo parado. Então eu vou adicionar um keyframe vazio. Para se adicionar um keyframe vazio, é só clicar aqui no botãozinho de keyframe. E ele adiciona um vazio. Inclusive, para navegar entre os keyframes, para você alterar um valor que você já criou, você usa as flechinhas aqui. Tá? Separa bem em cima do keyframe. Você só altera o valor de um keyframe estando em cima dele. Se eu tiver um pouco para o lado, eu crio um novo. Eu tenho que estar bem em cima do meu valor para alterar o keyframe. Então use os navegadores para ser mais seguro. Quando estiver azul é porque está em cima dele. Se tiver branco, eu andei um para o lado com o atalho, ele não está em cima do keyframe. Se eu mudar o valor, eu crio mais um. Tá? Que foi o que eu fiz aqui. Ó. Eu criei um parado aqui e daí eu vou pedir para ele descer. Normalmente, quando você faz isso, principalmente para a câmera, ele fica em dúvida do que é para fazer nesse momento e ele faz uma curva e a bola se mexe. No caso aqui não aconteceu, mas normalmente ele faz isso. Ele se perde e faz um desenho onde não deveria. Então, o que eu gosto de fazer quando eu estou animando? Isso é uma preferência minha. Eu venho aqui em Editar, Preferências, Preferências Gerais, e eu peço que a minha interpolação espacial seja por padrão linear. Se eu der um OK e eu animar agora a bolinha, eu vou fazer ela fazer o mesmo caminho de antes. Ó. Vai vir daqui para cá e para cá. Tá vendo que ele faz linearmente? Ele só vai por curva quando eu pegar a caneta com Convert Vertex e manualmente colocar uma curva. Só clicar e arrastar que você faz essa curva. Isso aqui influencia como que a curva vai agir. Tá vendo? E você determina quanto e quão longe. Então, você tem a opção de deixar a interpolação linear ou não ser linear por padrão. Se você não quiser fazer isso no padrão, quiser fazer isso manualmente, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em Editar, Preferências, Gerais, voltar aqui para o normal, que é isso desligado, por padrão está desligado, e vou dar um OK. Quando eu animar aqui a bolinha agora, ele automaticamente vai fazer a curva, que é o padrão. Então ela vai vir aqui para cá é uma curva, daí para cá. Bom, aí eu fiz vários aqui, daí eu vou diminuir aqui o tamanho para parecer que ele está perdendo força. Beleza. Daí é o seguinte, eu determinei que eu achei que esse eu preferia que fosse linear. Por algum motivo, tipo, você tem um teto aqui, ele bateu no teto.
Daí você quer que entre esses keyframes, deixa eu tentar pegar bem certinho eles, esse e esse, esses 3. Eu quero que eles sejam lineares, enquanto os outros vão ser curvos. Você pode pegar a caneta, que nem eu comentei, e dar um clique aqui, um aqui, um aqui, eles vão ficar retos. Ou com o botão direito, vir aqui em Keyframe Interpolation. São as interpolações automáticas entre quadro-chave. As interpolações é o que ele faz por conta própria, faz sozinho, entre um keyframe e outro que você adicione. Você é o chefe da animação, você determina aonde é para ele ir usando os keyframes. O After é quem faz o trabalho braçal de colocar os pontos em cada keyframes, de fazer cada um desses frames intermediários. No caso, se eu quero que eu pedir para ele que ele faça linear, é só vir aqui em Keyframe Interpolation, eu só selecionei os 3 e cliquei com o botão direito, Keyframe Interpolation, e você vai ver que na janelinha ele diz assim, que a interpolação espacial é por padrão automática. Esse é o comportamento padrão. Automático quer dizer que ele automaticamente faz uma curva. Eu vou pedir que eu quero que seja linear. Dou um OK. E agora ele faz uma linha reta, uma linha reta. Seria o mesmo que eu pegar a caneta e ter dado um clique, tá? Você muda de auto para linear. Bom, então a gente entendeu que a interpolação espacial acontece sozinha, de você mover o seu objeto, que você pode definir uma curva em reta usando a caneta, pode adicionar pontos, pode remover pontos, pode inclusive mover eles pela tela com muita facilidade, que nem a gente viu lá quando eu estava mexendo com o meu nome, que eu peguei um pontinho aqui assim e movi ele pela tela. Isso é muito fácil. Posso adicionar novos pontos pegando a caneta e também mover esses pontos novos. Adicionei um ponto novo e demovo com a caneta. Isso aqui está para te ajudar a construir a forma que seu objeto se move. Só para finalizar, vou mostrar aqui como transformar agora esse motion patch do meu nome numa pintura. Então eu vou fazer assim, eu vou criar um novo layer sólido, branco, que vai ser tipo um papel. Eu vou jogar atrás. E daí eu vou pegar aqui em efeitos, Window, Effects in Presets, que eu fechei de novo. E vou pegar aqui o efeito grid. Vamos começar com o grid. Vou jogar aqui o grid. Esse grid eu vou pedir que ele se mescle com a imagem, normalmente. E tem aqui uma cor azul ciano. Aqui eu tenho como que vai ser cada ponto do grid. Eu vou botar aqui uma coluna bem aqui assim. E as linhas, eu quero mais linhas assim. Aí fica parecendo tipo uma folha de caderno. Tá vendo? Eu vou só posicionar aqui a folha de caderno. De uma maneira que coincida melhor ali com a margem do texto. Não ficou perfeito, mas está melhor. Pelo menos para mim tá aceitável já. Eu quero pegar esses primeiros keyframes da letra B. Eu puxo aqui mais para cá assim. Pronto. O O já estava. Vou pegar aqui os 3 da letra N também. Puxar mais para cá. Esse e esse dessas letras. Puxar mais para cá. Beleza. Agora está bem certinho. Bom, e agora para soltar tinta nesse papel, eu vou usar o efeito chamado Write On. Escrever. Write On. Joga esse Write On na folha em branco. E ele funciona assim, Para ele escrever, ele tem uma cor, que eu vou escolher aqui a tinta preta. Ou vou pegar aqui a mesma cor que a caneta tem. Beleza. Um size, que é a espessura dessa tinta que ele vai soltar. E a posição. A posição é onde ele vai soltar essa tinta. Eu preciso que essa posição, eu vou ligar o reloginho e clicar na tecla U para aparecer aqui, seja exatamente igual ao valor que a caneta tem. Só que daí eu quero o seguinte, eu quero que a velocidade da caneta, a gente vai ver a interpolação de espaço depois, mas, por enquanto, a interpolação de tempo depois. Mas, por enquanto, o tempo, a interpolação do meu tempo, ela é linear e ela não é constante. Cada desenho que eu fiz tem uma velocidade diferente dessa bagunça. Então, para cada parte da palavra, minha caneta acelera e desacelera que nem doida, que foi como eu fiz com o mouse. Tipo, eu não consigo fazer extremamente linear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses keyframes. Para selecionar todos, simplesmente clique no nome. Eu cliquei na palavra Position, selecionei todos. Botão direito e Hover Across Time. Ele faz com que a velocidade fique constante. Eu vou ver isso mais para frente de novo em interpolação de tempo. Na sequência, eu vou copiar esses keyframes, Ctrl C, e vou colar nesse Write On, Ctrl V. E agora, ele já vai desenhar ali
junto. O Write On vai fazer aqui o desenho. Eu achei que a espessura ficou um pouco grande. Eu vou diminuir aqui a espessura para 3. Ficou agora um pouco fino. Vou aumentar para 4. O espaçamento é o que faz essas bolinhas ali. O espaçamento eu vou deixar aqui como 0. Daí as bolinhas somem. Acho que 3 vai ficar legal. E vamos ver se ele tem alguma maneira de se mesclar com o de baixo. Essa é a opção que tem. Então, vou deixar assim. Qualquer coisa eu jogo o grid em cima. Só que aí não ficou muito bom. Vamos ver se eu colocar aqui Multiply. Não. Overlay. Vai ficar ali como estava. O que eu queria fazer mais ou menos era que pegasse um pouco da tinta com azul, ficasse uma mistura das duas cores. Vocês conseguem ver que está bem de leve, um pouquinho de azul com o marrom. Só que é bem de leve, eu queria que fosse um pouco mais intenso. Deixa eu ver se eu baixar a transparência. Não, se baixar vai ficar ainda mais fraco. Então não achei uma maneira de fazer isso. Então só vou deixar assim como está. Deixar ali em Multiply. Então continuando lá. Eu vou dar agora um play e a gente vai ver como ficou essa animação. Bacana, né? Então a gente usou o Motion Patch para animar a caneta e o efeito Write On a gente só copiou e colou. Por que deu certo? Porque a caneta é em relação ao cenário e o efeito também. Então os mesmos valores matemáticos podem servir para os dois. Eu estou pedindo para o Write On escrever seguindo a tela e a caneta andar seguindo a tela. Só precisei copiar e colar. Só vim aqui, Ctrl C, vim na palavra que eu queria, que era o Brush Position, e dei um Ctrl V, perfeitinho. Para dar o Ctrl V, só o truque que eu usei foi o seguinte, ó. Eu ligo o reloginho, venho na camada e clico na tecla U para revelar os reloginhos que já estejam ligados, e aí é só copiar, Ctrl C e colar, Ctrl V. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula para ver da interpolação de tempo. Até já!